Olá pais e filhos, meu nome é Odair, sou pai do Arthur e criador aqui do canal Filhos que Poupam. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar os últimos aportes da carteirinha de investimentos aqui do canal que está em função da vida do meu filho Arthur. Nós compramos mais duas ações do setor de energia, incluímos para esta carteira, vendemos também uma outra ação que a gente tinha na nossa carteira de ativos e entrou por tabela também um título do Tesouro Direto. Eu vou explicar detalhadamente, eu vou mostrar os ativos, as empresas, por que investimos aqui nessas opções de investimentos em função, é claro, das nossas estratégias. Então fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe, porque este conteúdo ficou bem legal. Se inscreva no canal também caso você não seja inscrito e também clique no gostei porque não paga nada e assim também você fortalece nosso clube. Então vamos lá, pessoal. Esses aportes que a gente fez na carteira têm origem, os recursos financeiros, em função da mesada do meu filho agora do mês de abril. Tem também alguns dividendos que a gente recebeu no meio do caminho e a venda também de um ativo que a gente tinha na carteira. A gente juntou todos esses recursos e fizemos esses aportes agora que eu vou mostrar para vocês. E o primeiro ativo que eu vou comentar aqui sobre esses novos aportes é o Tesouro IPCA mais 2035. Ele acabou entrando aqui para esses novos aportes por tabela. É que 2 semanas atrás, pessoal, eu gravei um vídeo aqui ensinando passo a passo de como você fazer um investimento na prática no Tesouro Direto, que é justamente este vídeo aqui que aparece na tela. Eu mostrei o passo a passo de como investir tanto na corretora de investimento quanto no site do Tesouro Direto, fazendo um investimento na prática. E justamente um desses investimentos é o IPCA mais 2035. Na verdade, eu comprei só para mostrar ali como que faz o investimento na prática, não ia seguir com ele na carteira do meu filho. Mas como a gente já tinha este ativo na carteira dele, na hora de eu fazer o resgate, podia interferir nas datas anteriores, dos investimentos anteriores que a gente fez. Por isso eu decidi manter este ativo de renda fixa, aumentar a posição, na verdade, na carteira dele, até porque as rentabilidades atuais não estão tão ruins assim. O segundo ativo, e aqui sendo um dos aportes principais deste mês aqui, é a Auren Energia. A gente comprou aqui as ações da Auren Energia de código AURI3. E a Auren, pessoal, é uma empresa referência em energia renovável no Brasil. Faz algum tempo que a gente já está de olho nesta empresa para entrar para a carteira de investimentos aqui do canal. Inclusive eu também gravei vídeo falando sobre isso. Neste vídeo aqui, ó, eu mostro 3 ações que a gente estava de olho para entrar para a carteira de investimentos aqui do canal e uma delas é justamente a AURI3, a Auren Energia. Até porque, pessoal, esse é um dos meus principais propósitos se tratando de investimentos do mercado financeiro, que é encontrar ativos que tenham como principal propósito a valorização dos seus ativos, a comprar a bons preços, mas também carregando no pacote a potencialidade dos dividendos, empresas que podem distribuir dividendos ali, bons dividendos no médio prazo a longo prazo, então pensando lá na frente. Porque se eu fosse pensar aqui nesses novos aportes, somente o fato dos dividendos, eu poderia investir em outras empresas do setor de energia, como a Taesa, a Transmissão Paulista, a própria Engie. Já nesses ativos, ele tem a perenidade do setor de energia elétrica, tem também o fato da valorização, porque está num preço atrativo e também na possibilidade de pagar bons dividendos como essas outras empresas citadas. Eu sei que todo mundo gostaria de ter essas ações na carteira, ações que valorizassem e também pagassem dividendos, mas você, para ter isso, você precisa correr um certo risco. Mas a gente está ciente disso, mas pode dar muito bom lá na frente na carteira de investimentos aqui do meu filho, pelo menos é isso que esperamos no longo prazo. Já o terceiro ativo que compramos nesses novos aportes são as ações da AES Brasil, mais uma empresa aqui de energia elétrica pensando na valorização e dividendos, de código na bolsa AESB3. E a AES Brasil, pessoal, é uma empresa de geração de energia elétrica, e essa geração ela atua por meio de usinas hidrelétricas, eólicas e solares, que se trata aqui também de energia renovável. Inclusive eu tive esta ação na minha carteira quando ela ainda se chamava AES Tietê, e faz tempo que ela está salva nos favoritos nossos aqui, nos nossos gerenciadores de investimentos, pra gente vir acompanhando seus preços de mercado. E o nosso preço-alvo estava mais ou menos ali, um preço de compra na casa de 9 e pouquinho, 9,20, 9,30, que foi o preço que ela atingiu esta semana. E esta ação também faz parte desta categoria que eu expliquei anteriormente, de possíveis valorizações mais dividendos pensando no longo prazo. Pelo menos é isso que acreditamos e este foi um dos motivos também que entrou para a carteira. E os preços dos papéis da empresa vêm tendo quedas significativas nas últimas semanas nos pregões, no mercado financeiro, na bolsa de valores, chegando até no preço que pretendíamos. E um dos principais motivos é a suposta venda da empresa, que vem sendo pautado no mercado financeiro, gerando dúvidas para quem é acionista, para quem quer comprar as ações da empresa, sendo inclusive uma das principais empresas interessadas na aquisição da AES Brasil ali, supostamente, a Auren Energia, justamente as ações da Auren Energia que a gente comprou também nesses novos aportes. Por isso até que decidimos comprar um pouco dessas duas ações, com um foco maior, é claro, na Auren Energia. Mas ainda, pessoal, isso não passa de uma suposição. A gente não sabe se de fato a empresa vai ser vendida, se ela vai formar uma parceria, uma sociedade com uma outra empresa, com uma hold do setor, ou vai fazer uma fusão. Então, por enquanto, não passa de suposição, de murmurinho do mercado financeiro. E se caso ela não for vendida, vai ser bom para a carteira aqui do canal, que a gente vai manter a empresa e aumentar a posição nela. Se caso ela for vendida de fato e a Auren Energia for uma das
das compradoras, também vai ser bom aqui para a carteira do canal, já que a gente já tem as ações das duas empresas. E se ela for vendida para uma outra empresa que a gente não tem na carteira, os papéis da empresa elas podem se valorizar também, dependendo, é claro, dos valores que serão oferecidos pela compra da ES Brasil. Mas claro, tem os fatores principais que são os fundamentos da empresa. No momento ela não está distribuindo dividendos, mas ela passou por uma crise hídrica em 2021, como várias outras empresas de geração de energia. No ano seguinte ela se alavancou, fez vários investimentos, várias parcerias, vários contratos mais longevos com outras empresas do mesmo setor. E esses investimentos e implantações que a empresa vem se alavancando pode gerar grandes dividendos no médio e longo prazo, trazendo também no pacote a valorização dos papéis. Mas é um pequeno risco necessário que o investidor tem que correr para ter esses ganhos lá na frente. E a gente se sente à vontade investindo em ativos desse tipo. E o ativo que a gente vendeu da carteira, que saiu aqui da carteira do canal, foi as ações preferenciais da Sanepar, de código SAPR4. E a gente vendeu este ativo aqui não por questões de fundamentos da empresa. Vendemos porque a gente tinha pouco na carteira, a gente comprava com o troco ali dos aportes que a gente ia fazendo anteriormente. Depois os papéis se valorizaram, subiram ali mais de 20% de valorização e a gente não ia comprar no momento com esses preços, só compraria se ele caísse ali para os preços atrativos. Então não fazia muito sentido a gente manter. Então a gente vendeu, comprou outras ações e caso lá na frente ela venha atingir ali os preços mais atrativos, não que esteja caras agora, a gente compra novamente. E esse é o resumo aqui das ordens desses novos aportes. Nós vendemos 4 ações da Sanepar, compramos 9 papéis da ES Brasil e 10 ações da Auren Energia. Além também do aporte no Tesouro IPCA 2035, que foi um aporte mínimo ali na casa próximo de R$46. Agora vamos para a tela do computador que eu vou mostrar rapidinho os resultados, o resumo dessa carteira de investimentos do meu filho que tem 6 anos de idade. Eu estou aqui no site do Investidor 10 com a carteira aberta aqui, a carteira de investimentos do meu filho. Vou mostrar para vocês todos os detalhes. Aqui em cima ó, tem o saldo bruto, que seria o nosso modesto patrimônio financeiro atual, próximo ali de R$2.700. Aqui do lado tem a variação, que seria as rentabilidades, a variação de 7,46% positiva e uma rentabilidade real total de mais de 26%. E essa rentabilidade é considerando os dividendos recebidos no período e também aqueles pequenos lucros que você tem na compra e venda de ativos, que na verdade é o correto a se fazer. Você tem que considerar tudo isso e não somente a valorização dos preços dos ativos. As empresas listadas na bolsa entregam para os seus acionistas lucros através de valorização dos seus ativos e também da distribuição de lucros, que são os dividendos. Então você tem que considerar tudo isso no pacote para você ter a sua rentabilidade real. E neste caso aqui da nossa carteira está acima de 26% durante todo o período. E eu queria destacar aqui, pessoal, este saldo aqui é o saldo bruto de R$2.700, para você ver que não precisa ter muito dinheiro para você começar a investir, principalmente na vida dos seus filhos. Nessa carteira aqui, por exemplo, a gente começou com R$50, depois aumentou para 75, R$100. Atualmente a gente deposita 150 por mês e isso foi se tornando agora R$2.700. Agora imagina lá na frente, quando meu filho tiver 18 anos, quando pode gerar também por mês de dividendos este patrimônio, esse modesto patrimônio financeiro. Isso serve como lição para vocês que são pais, não ficar se apegando à quantidade de dinheiro. Qualquer dinheiro que você tiver ali, começar a investir na vida dos seus filhos, lá na frente vai fazer uma grande diferença. Mas claro, se você tiver um pouco mais de condições, você aplica proporcional à sua realidade financeira, para servir aqui como incentivo para vocês pais colocar na vida dos seus filhos investimentos. Voltando aqui para o gerenciador, vou mostrar mais algumas informações importantes para vocês, que inclusive tem todas as informações possíveis aqui sobre a sua carteira aqui nesse gerenciador Investidor 10. Aqui de início ó, tem a evolução do patrimônio. Veja que vem subindo aqui gradativamente, mas graças à nossa disciplina, que a gente vem mantendo. Todos os meses eu deposito dinheiro na conta do meu filho como forma de mesada para esta carteira aqui. Aqui do lado tem um resumo breve das categorias. Veja que a gente tem aqui uma parte em ações, fundos imobiliários e fiagros, tem tesouro direto, tem ETFs e uma parte também em LCI, que é um ativo de renda fixa. Ficando aqui no momento atual a alocação dessa carteira em 30% em ativos de renda fixa e próximo de 70% em ativos de renda variável. Aqui embaixo ó, tem o resumo de todos os ativos separado por categoria. Em destaque aqui as ações, ó, a gente tem Transmissão Paulista, Taesa, Gerdau, Auren Energia, AES Brasil, Santander e Itaúsa. Destacando aqui também ó, as valorização por cada categoria. Veja que nos ETFs a gente está com quase 30% de valorização nesta categoria de investimento. E aqui em cima ó, você pode acompanhar também as outras informações, ó, proventos. Vamos ver aqui os proventos, os rendimentos que a gente vem recebendo. No período ó, total a gente recebeu já mais de R$100 de dividendos, né, sobre as nossas ações, fundos imobiliários. Aqui embaixo ó, tem a evolução dos proventos. Veja que em 2023 a gente recebeu um pouco mais de R$44 e em 2024, que a gente está em abril ainda, a gente já recebeu quase R$60. Para você ver a evolução ali dos nossos dividendos, que a gente tem muito a receber ainda até o final do ano. Aqui também tem como você filtrar por mês. Veja a evolução aqui mensalmente, que a gente vem aumentando gradativamente graças aos fundos imobiliários e fiagros também. E aqui tem os picos, né, de
recebimento que está em função das ações da nossa carteira. Por exemplo, aqui ó, no mês atual, mês de abril de 2024, só neste mês a gente recebeu aqui mais de R$25 e o mês ainda não terminou, tende a aumentar aqui também. E aqui em cima, pessoal, você pode clicar em gráficos e ver todos os detalhes aqui pertinentes a esta carteira, tem todas as informações possíveis. Quero comentar aqui também sobre as rentabilidades. Veja que o desempenho dessa nossa carteira nos últimos 12 meses aqui está ganhando do CDI, que é o principal indexador de renda fixa, do IPCA também, que é um indexador de inflação. Se você filtrar aqui também ó, o IBOV, a nossa carteira também está performando melhor nos últimos 12 meses. Tem também aqui o índice de small cap da bolsa, tem do IDIV e tem também índice do exterior, que está em função aqui do ETF IVVB11 e também o SPX, que todos eles a nossa carteira está performando melhor nos últimos 12 meses. E aqui embaixo, pessoal, tem diversos gráficos de diversas informações referente à sua carteira de ativos, resumo, desempenho, tem todos os resultados possíveis aqui em formato de gráficos também, todas as informações que você precisa. Inclusive, pessoal, se você quer ver todos esses resultados aqui, resumo, todos os ativos que faz parte dessa carteira, escreva aqui nos comentários deste vídeo, eu quero. Eu vou responder para você, vou mandar o link dessa carteira, você pode abrir no seu computador aí e ver todos os ativos que a gente tem na carteira, resultados, todo o período que a gente vem investindo, que pode servir de estudo para vocês na hora de fazer os investimentos. Esse foi então o conteúdo de atualização da carteirinha de investimentos do canal, que é uma carteira que eu venho montando ali, uma carteira de investimentos que eu venho montando junto com o meu filho. E em cima deste objetivo eu vou gravando os vídeos relacionados aos ativos que fazem parte dessa carteira, que pode servir de aprendizagem e incentivo principalmente para pais e filhos, para colocar a vida financeira e os investimentos o mais rápido possível nas suas realidades, pensando lá na frente, no longo prazo. E esses ativos especificamente mostrado neste conteúdo aqui sobre esses novos aportes, a gente pretende aumentar posição mais para frente, colocar também outros ativos na carteira que a gente vem estudando, e basta você seguir aqui o nosso trabalho, se inscrever no canal para acompanhar tudo isso, a evolução dessa carteira e da sua aprendizagem em relação aos investimentos também. Lembrando sempre que todos os ativos apresentados neste conteúdo não se trata de uma recomendação de investimentos, é apenas para fins didáticos e educacionais. E também não se esqueça de escrever aqui embaixo nos comentários, eu quero, que eu vou te mandar o link da carteira, que você vai ver todos os ativos que fazem parte dela. Então é isso, pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar para as outras pessoas e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, um grande abraço e até a próxima.